Boa noite a todos. Tia Pepituna. Vamos começar com o canto, né? Esse não se curiboca, a se não yurem, mata se banhe pé. Tá desligado, é? Tá, só um minuto. E agora, melhorou? Pronto, vamos lá. Esse não se curiboca, a se não yurem, mata se bom e quer. Esse não se curiboca, a se não yurem, mata se bom e pé. Já se pia que urem maiba, já se pia que catua veté. Já se pia que urem maiba, já se pia que catua veté. Curiboca, urema, curiboca, urema. Cacete, bom é pé, curiboca, urema, curiboca, urema. Cacete, bom é pé. Esse não se curiboca, a se não yurem, mata sete, bom e quer. Esse não se curiboca, a se não yurem, mata sete, bom e pé. Já se pia que o rema iba, já se pia que catua veté. Já se pia que o rema iba, já se pia que catua veté. Curiboca e urema, curiboca e urema. Cacete, bom é pé, curiboca e urema, curiboca e urema. Cacete, bom é pé. Vamos lá, né? Pronto. Alguém tem alguma coisa a comentar para a gente iniciar aqui? Tem não, né? Então vamos lá. Professor, boa noite. Eu não consegui escutar a letra quando o senhor estava cantando. Eu não sei se é porque o meu celular está baixo ou é por causa do timbre da maraca, né? Pode ser. Que fica mais perto do fone do que sua voz. Mas é só isso mesmo. Eu não sei se para os outros também está baixo, mas para mim, É pode todo ser que seja meu mundo? celular também. Alguém pode. Para mim também tá baixo. Tá baixo, né? Eu acho que é porque a minha voz está muito perto da maraca. Aí, se eu botasse mais distante assim, entendeu? Mas vamos lá, gente. Eu não sei isso aí, a gente vai resolvendo na próxima aula, para nós não perder muito tempo. Ok? Vamos lá aqui para o assunto que a gente, né, parou. Né? Hoje a gente vai ver o que é a gramática. Né? O que é a gramática? Vamos lá. Vou subir aqui só um pouquinho. Vamos lá, gente. Toda língua possui uma gramática. Antes de fazer essa leitura aqui, alguém poderia me dizer, né, o que seria uma gramática no seu ponto de vista? O que você entende por gramática? Antes da gente começar aqui. Quem é que se pronunciaria para a gente entender aqui? Para a gente fazer esse diálogo, essa roda de conversa?
Ninguém se pronuncia? Então vamos lá, já que ninguém quer falar. Eu vou falar. Fale. Gramática, para mim, é um conjunto das palavras corretamente elas serem executadas, né? Seja um idioma e ser interpretada também. Como é que eu posso dizer? É um conjunto de prescrições e regras, determinando o uso considerado correto da língua de ser escrita e de ser falada, né? Pronto. Como a gente, na perspectiva de cada um, isso também, mas eu como futura educadora, eu acho que isso também entra até na ABNT, né? Nas regras da ABNT, é que cada pessoa tem a sua gramática a partir do que ela aprende, né? Isso também não quer dizer que esteja totalmente, que a forma que o outro tem um conhecimento, ele tem, sendo pouco ou sendo muito, ele tem o conhecimento dele. Acho que a gente também tem que quebrar esse conceito, professor, de que o outro está errado. Nas regras, sim, nas leis, sim, a pessoa pode estar errado, mas e se essa pessoa ela não teve acesso ao estudo, sabe? Exatamente. Assim, a minha crítica é na perspectiva de o outro tá certo ou errado, é mais uma coisa pessoal mesmo, a partir da vivência que a pessoa tem. É isso. Entendi. Muito bem, você deu o seu parecer, isso é importante. Eu preciso que cada um fale para a gente, né, a partir desse diálogo, né, entenda, né, o que vamos trabalhar nessa noite. O parente Douglas também quer falar, pode falar, parente. Agora sim, tem alguns lutadores. Boa noite a todos, boa noite, parente Elcio, boa noite para todos. Pitonabé. Então, eu ia falar, mas a parente acabou de dizer, basicamente isso que ela disse, né? É a questão da gramática, né? Que é o conjunto de regras, princípios e que organiza uma língua, né? Então, ela já basicamente já disse tudo. Eu não tenho mais o que dizer, não. Eram as minhas palavras. Muito bem. Estão no caminho certo, é isso aí, muito bem. Isso é um conjunto de regras, né, que estrutura uma língua. Isso aí, para a gente trabalhar um idioma, a gente precisa entender a estrutura. Como a gente já viu nas aulas anteriores, né, antes de ter ela escrita, na verdade, o nosso idioma ele era apenas falado, ela era só na teoria. E foi a partir da vivência, né, das cartas que fez o padre José da Anchieta, o padre Lemos. Foi a partir dessa vivência dele quando eles construíram, né, a estrutura da gramática do idioma do tupi. E, como eu já aqui reforçando, foram a partir, né, dessa gramática que surgiu o português, né? Que eles criaram o português a partir da gramática nossa, a partir da estrutura nossa, foi feito, né? Foi feito a língua portuguesa, foi criada, na verdade, né? Então, gente, o que é que acontece? Agora a gente vai entender, nós vamos entender tudo isso. Vamos lá para a leitura aqui, né? Toda língua, ela possui uma gramática. Isso é fundamental. E mesmo que essa língua não esteja escrita, que era o caso da nossa, na época era apenas falada, não era escrita, que naquela época não tinha como escrever, porque não existia leitores, né? Não existia uma pessoa que tivesse uma escolaridade, a não ser os jesuítas na época que vieram, para poder colocar isso no papel. Hein? Ó,
mesmo que essa língua não esteja, né, escrita, ou não tenha sido ainda escrita, estruturada, na verdade, né, por algum especialista, que era o caso na época. Nosso povo, né, como já citei aqui, não tinha ninguém letrado, né, formado que pudesse escrever. Então foi assim, através, né, através da igreja, o padre Lemos, o padre jesuíta, que é o eita Deus, fugiu da memória aqui. Então foram a partir desses ensinos que eles construíram. E todas as línguas têm regras, como acabou de falar aqui a nossa parente aí, é Rita, né? Você quer falar, parente? Parente Douglas? Opa, parede de Alstão, perdão, eu acho que foi porque eu esqueci de baixar a mão da outra vez. Pronto. Então, toda língua tem regras, como aqui confirmando as palavras da nossa parente aí, Rita, né? E o parente Douglas, que se pronunciaram. Toda língua ela tem regras para combinar palavras, né? Elas são feitas de combinações, um conjunto de combinações, para formar expressões, para organizar as sentenças e etc. Se uma criança ou um aprendiz, né, da língua portuguesa, por exemplo, disser os meninas, qualquer pessoa que ouvir, mesmo que não seja um brasileiro ou alfabetizado, vai logo corrigir e dizer o seguinte: não é assim. O certo é as meninas. Estão vendo aqui? Então, essa palavra aqui foi colocada propositalmente, certo? Só para a gente entender, né, o quanto aqui não tem combinação. Os meninos, não tá errado. Qualquer pessoa que for fazer essa leitura, que ouvir uma leitura dessa, vai dizer o quê? Não, isso aqui está errado. Então, foi baseado nisso que eu deixei isso aqui como exemplo para a gente ver, né? Mesmo que essa não seja um brasileiro ou não seja alfabetizado. Para corrigir e dizer, não é assim. O certo é as meninas. Tá vendo aí? Portanto, as pessoas adquirem a gramática de sua língua, de suas línguas, né, materna, ouvindo e interagindo com os falantes. Foi o que aconteceu na época, né? O Felipe o Padre Leme, eita, Deus, fugiu da minha mente o padre jesuíta, que é o nome dele de Anchieta, José de Anchieta, né? Ele passaram um tempo convivendo com os parentes indígenas, e dali, através do grupo de falantes, eles foram interpretando o idioma, e a partir dessa vivência, né, eles foram adquirindo, né, a gramática. E interagindo também, entendeu? Então, por exemplo, digamos que um parente nosso aqui dessa turma vá passar um ano, vamos dar um ano, em uma das aldeias aqui no Brasil, na Amazônia, por exemplo, que fale, né, o tupi ou qualquer um outro idioma. Então, você vai aprender na prática muito mais rápido, porque é vivência, é o dia a dia. Todas as palavras elas são usadas no dia a dia. No caso aqui, muitas vezes elas se tornam mais prolongado, porque as pessoas não conseguem falar ainda o idioma. Elas ainda estão naquela fase de entender, e aqueles que falam, muitas vezes não vivem no mesmo ambiente para se comunicarem. Mas é importante que o pouco que a gente sabe, a gente consiga partilhar, levar adiante para que as pessoas possam entender, né, o que a gente está falando.
E isso trazer curiosidade para entender, né, e aprender. Vamos lá. As palavras em tupi não flexionam em gênero. O que seria isso? Quem sabe dizer o que seria não flexionar em gênero? Vocês estão entendendo, pessoal? Eu queria que vocês interagissem para a gente não ficar só falando sozinho aqui. E aí, vocês não saber se vocês estão entendendo. O que seria as palavras em tupi que não flexionam em gênero? Alguém pode dizer? Flexionar, boa noite. Acho que Boa noite. flexionar seria em gênero masculino e feminino, seria isso? Isso, exatamente. As palavras em si, né? Pronto. Mas Porque qualquer palavra. Sim? Mas quando se refere à menina, ou ao menino, ao homem ou à mulher, ao feminino ou ao masculino, não flexiona também? Não. Sei. Como fazer a Não diferença? flexiona o número, né? Sim. Porque Entendeu? número se refere à quantidade, né? Isso. Masculino e A feminino. quantidade você pode referir, porém, ela não flexiona em gênero ou em número, né? Como você mesmo está vendo aqui, a explicação. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Moromboessara. Fora o parente Douglas, eu acho que o Thales deve já estar ciente, o professor Senbeck também. Para vocês ainda que não estudou o idioma, o que seria Moromboessara? Professor ou Sim? professora? Aí, muito bem. Aí, ó, entendeu aí. Tá vendo aqui que eu não precisei, não flexionou. Moromboessara pode ser professor ou professora. É o restante da frase que vai dizer de quem você está falando. Se é de gênero masculino ou feminino. Entendeu? Vocês compreenderam? Ficou fácil de entender? A gente está indo passo a passo para ver se vocês conseguem entender. Pronto. Pode significar professor, ó, como vocês estão vendo aqui, ou professora, porque vocês já estão com a palavra aqui, né? As respostas. Professores, ó, professoras, está vendo aí? A questão de números, né? Elas não flexionou, nem gênero, nem número. Mas é a partir do restante da frase que você vai entender se está se tratando de masculino ou feminino. Entendeu? Por isso é importante considerar o contexto que a palavra se insere. É como eu estava explicando para vocês. E com as demais línguas da família linguística tupi-guarani, tende a ser predominantemente aglutinante. Entendeu? Alguém poderia dizer o que seria aglutinante? Vamos lá, vamos interagir? A palavra aglutinante vem de aglutinação, né? Porque se tem as palavras por aglutinação e por justa posição. Eu estou me referindo ao português, entendeu? Mas, assim, no caso, a aglutinação é quando essas palavras, por exemplo, quando elas se unem uma palavra com outra, que elas se modificam na escrita, elas seriam por aglutinação. Agora, quando você junta duas palavras e forma uma palavra composta, e nenhuma nem a outra perdeu seu radical, a sua palavra de origem, o seu sentido de origem, dá para se entender, aí seria por justa posição. Por Exatamente. exemplo, se eu falar segunda-feira, pronto, nem a palavra segunda, nem a feira, elas se modificaram, porque elas são por justa posição, porque não mudou o seu sentido original, nem segunda e nem feira, mas, no entanto, segunda-feira, elas juntas elas têm um sentido próprio também, né? Um sentido relacionado ao dia da semana, né? Por mais Muito que bem, aí você... feira 2, né? E feira tem outro significado, mas juntos eles dão sentido a uma outra coisa, porém as palavras estão lá intactas, né? Isso seria, nesse caso aí, seria justa posição.
A aglutinação é quando eu pego duas palavras e quando eu uno, essas palavras, ela, por exemplo, deixa eu ver se tem em mente aqui na minha... Por exemplo, digamos que, não tenho certeza, mas Planalto, o nome Planalto. Digamos que Planalto, eu sei que vem de plano, mas digamos que se viesse de planície com alto, por exemplo, né? Cada um tem um significado. Só que planície, na palavra Planalto, ela perdeu, digamos que as sílabas finais, né? Aí ficou só plano e alto. Então, nesse caso, essa junção dessas duas palavras, uma delas perdeu alguns componentes, algumas letrinhas aí, alguns sons, não foi? Então, nesse caso aí, houve uma aglutinação. É nesse sentido a pergunta da palavra? Então, eu fiz a pergunta para que a gente junto, nós juntos, possamos entender o que seria uma aglutinação, né? Ou seja, é comum na língua tupi-guarani, não, desculpa. Na língua tupi, haver a aglutinação das palavras, assim, a união de algumas palavras que formam outro sentido também. Não é isso? Muito bem. Então, é quando Rapaz, eu ia há um falar, mas processo de formação de palavra, onde duas ou mais palavras se unem, podendo sofrer modificações em seus elementos. Entendeu? Ficou fácil? Alguém tem dúvida aqui ainda? Quer comentar? eu entendi direitinho. Eu ia até falar, dar o meu parecer sobre nação, mas aí eu fiquei com vergonha depois que o Magno falou. O cara Foi muito bem deu uma magro, viu? lição completa. Eu estou vendo que hoje o Magno está interagindo. E são poucas pessoas. Eu preciso que vocês falem para a gente saber se está entendendo. Entendeu? Aí Professor, vamos não lá. tem nem como. Desculpa, professor, não tem nem como interagir aqui, né? Até com o parente Magno também, que ele é professor da língua portuguesa, né? Que ele já falou. Mas assim, porque eu realmente não gosto, é muita coisa na língua portuguesa, então eu sou péssimo em português. Não estou entendendo, tô entendendo por cima aqui alguma coisa aqui que vocês estão falando. Então, que bom que tem um professor de língua portuguesa que vai entender bem melhor a estrutura, como funciona o português, né? E vai poder interagir. E a gente, nós juntos, na verdade, né? Poder fortalecer essa estrutura com mais eficácia. Parabéns, viu, Magno? Parabéns aí você, o Thaleson, parente Douglas. Assim, o tupi, né, professor? Basicamente, ele é uma língua, uma língua aglutinante, né? Exatamente. Porque as palavras vão se juntando, fazem junções para se formar as frases. Exatamente. Né? Então, ela é literalmente uma língua aglutinante, o tupi. Positivo, meu parente, positivo. É interessante que eu acho que o português brasileiro, eu não sei como é nas outras línguas, mas os países que foram colonizados pelos portugueses, como aqui no Brasil e alguns países da África, né? Eu acredito que lá, o que eu acho mais interessante é que mesmo a gente recebendo uma língua que foi imposta, mas eles não conseguiram fazer com que a gente falasse a língua deles na sua raiz em tudo, porque nós já tínhamos a nossa própria língua, que é o tupi, e quando até na aula passada a gente viu aquele material que tem algumas palavras que são em português, que já houve até algumas modificações lá para a língua portuguesa, né? Mas aí você vê que a nossa língua em português no Brasil, ela é uma língua que é toda alterada pela própria língua de origem, né? Que é a nossa língua materna, que é o tupi. E isso a gente percebe no dia a dia, falando, mas que a gente não sabia, né? A gente, quando vai estudar, falam do latim, né? Falam da origem vindo eu fiz língua portuguesa, mas eu não lembro, talvez eu não paguei na disciplina que eu fiz língua portuguesa em 2 anos, eu já tinha graduação em pedagogia, então a língua portuguesa foi pelo Instituto Kennedy aqui de Natal. E aí, assim, tem muitas coisas que eu não vi. Então, assim, eu não cheguei a ver alguma coisa relacionada à língua tupi com relação à língua portuguesa. Portanto, muitas palavras da língua portuguesa no Brasil são línguas tupi, né? Assim como a gente percebe a origem das palavras na língua portuguesa que vem
eu acho que é do latim, ou até de outras, né, de outras etnias, eu não sei, de outros países, não sei. Então, foi baseado no tupi, no idioma nosso, que foi criado, né, a estrutura da língua portuguesa aqui no Brasil. É tanto que, por algum tempo, por um bastante tempo, ela se tornou a língua oficial. Ela era considerada, né, a língua oficial do Brasil. E deveria hoje ser, que na verdade na essência, a língua oficial do Brasil seria o tupi, né? Que a partir delas tiveram diversas outras línguas, mas vieram do tronco tupi, né? Que vem lá o tupi-guarani, o tupi, a partir do tupi foi também o ingatu, o macro-gê, e são diversas línguas. No Brasil a gente temos 305 povos, né? E falantes da língua, mais de 274 línguas faladas. Então, a partir desse idioma, tiveram diversos idiomas. Aí foram ramificando, né, essa língua, e cada povo tem o seu idioma. E a gente somos do tronco do tupi mesmo, do tupi antigo. E hoje a gente traz ao presente o tupi para a forma contemporânea, mas sendo tupi antigo, não deixa de ser, entendeu? Mas vamos lá, para nós não ficar só aqui nessas palavras, né? Mas vamos lá. Isto quer dizer que as palavras são formadas por uma combinação de morfemas. Tá vendo aí, confirmando aí as palavras do nosso parente Magno, o Douglas, que deu a fala dele, né? Parente Douglas. Né? Eles são formados de combinações de morfemas, raiz e afixo. Né? E aí a gente consegue sim, nós podemos, na verdade, formar a palavra a partir desses morfemas. São pequenos, né? Pequenos pedaços de palavra, né? Que se juntam formando uma unidade de sentido, de acordo com o contexto. Foi o que foi relatado aqui. Essa parte aqui, tá vendo aqui? Os meninos, tá errado. Isso aqui foi colocado propositalmente para entender, né? Que se a gente pronunciar, se nós, na verdade, eu falo muito que no meu português não é tão bom como o do parente do Magno, né? Se formos observar aqui, qualquer cidadão que vê isso aqui vai entender que está errado. Então, isso aqui foi colocado propositalmente para entendermos, né, que quando se escreve de forma errada, é possível ver, entender, mesmo que não seja falante daquele idioma. Eu trouxe aqui os exemplos, por exemplo, aqui outros exemplos aqui. Ixé, né? Anhenhen. Existia o falador, né? Nhenhen. Tem aquele que fala muito, é o falador. Nhenhen. Você consegue pronunciar aqui? Deixa eu ver um parente aí que não tem ainda que nunca viu o tupi. Se consegue pronunciar isso aqui? Quem é o primeiro a se apresentar? Algumas coisas que a gente utiliza hoje, desculpa, eu não sei nem se precisa de inscrição, porque eu não estou sabendo mexer aqui na parte aqui do vídeo. Aí, assim, ainda bem que eu estou conseguindo ligar o microfone. Eu acho engraçado porque, assim, já algumas vezes eu fico observando as falas e como o preconceito com relação linguística e com relação a nossa língua, né? A gente percebe que a invasão do Brasil foi muito mais além do que as terras, as crenças, a exploração, né, de tudo, do que nós temos também, como acontece em qualquer parte do mundo aconteceu, né, quem colonizou, essa exploração e essa invasão, né? E até hoje, por exemplo, eu vejo uma questão pejorativa desse nhenhen, eu não sei como é que é aí no estado de vocês, mas aqui ali, vocês que já viram, esse fulano tá com nhenhen, né, coisa do tipo, nhenhen, aí eu acho que é um nhenhen de uma forma pejorativa, né? Dizer que a pessoa está com, não sei se é com frescura, com besteira,
tá sendo assim, tá com mimimi, algo assim, ou seja, aí o senhor falando, aí eu estou percebendo que até isso, o nhen-nhen, que as pessoas usam de forma pejorativa, é algo que faz parte da língua, né? E a semana passada eu acho que eu também ouvi alguma coisa que eu entendi dessa forma. E assim, para você ver como vai além. E como certos hábitos que a gente utiliza, a gente não sabe qual a origem, de onde surgiu certos comportamentos, certos hábitos ou preconceitos, né? A gente vê que é uma coisa que não é de hoje, veio de muitos, muitos anos. Exatamente, meu parente, exatamente. Então, essas palavras são citadas, mas na maioria das vezes com uma forma pejorativa, como mesmo você citou aí. Exatamente. Mas olha, deixa eu dar só uma reflexão, a gente já vai encerrar aqui esse primeiro tempo, e só temos 15 minutos, e o professor Rosenberg certamente, né, vai gerar um outro link para a gente entrar novamente. Então, deixa eu só dar aqui um parecer, antes da gente continuar aqui, que hoje, por exemplo, hoje eu tenho dentro de mim que nós somos a voz daqueles que foram silenciados naquela época, né, por diversos séculos, né, por muitos séculos, foram silenciados, e não podia se expressar, não podia, né, não podia mostrar quem realmente é. Então, hoje nós somos a voz daqueles que foram silenciados. Quando eu, como potiguara, ou seja, outra etnia, eu não sei se todos que estão aqui são potiguara ou não, mas a partir do momento que eu entendo como um povo originário desse país, o verdadeiro brasileiro somos nós, na verdade, né? E quando a gente entende o que é ser um potiguara, entende o que é ser um tabajara, entende o que é ser um povo originário, então há uma movimentação muito grande lá do outro lado, porque nós estamos nos tornando a voz daqueles que foram silenciados, que não tiveram o prazer de se expressar, né, de realizar os seus rituais, de poder se comunicar. Então, hoje, somos essa voz. Somos natureza, somos ancestralidade, somos a história desse país. E quando eu entendo que é isso de fato, a natureza, a ancestralidade, ela se manifesta de uma forma poderosa para que a gente consiga ir muito mais além e o trabalho se tornar diferenciado. Por isso que, eu me sinto muito bem quando estou realizando os nossos momentos dentro da mata. Para mim, a mata, ela é... Eu sou natureza, nós somos natureza. Então, quando eu estou lá, eu me sinto realizado, eu me sinto super realizado, porque é o lugar onde eu me sinto bem. Muitas vezes a gente chega lá com diversos problemas do dia a dia e você sai de lá aliviado, abastecido de forças para continuar. Então, é através dessa espiritualidade que conseguimos entender o que é de fato ser um potiguara, né? Mas vamos lá, gente. Eu falei muito de mim aqui, porque a gente já vai encerrar para ir para outro link. E eu não vi ninguém aí se pronunciar, né? Para fazer essa leitura aqui, essa leitura do exemplo que eu deixei aqui. Quem pode pronunciar aqui? O parente Douglas já está ciente. Eu queria que uma outra pessoa que não conhece, depois ele faz outra leitura aqui para mim. Alguém se propõe? Qual palavra, professor? Sim, sim. Qual Pode é a falar. palavra? Sim, fale.
Não, mas qual a palavra aqui que é para... Essa aqui, essa do exemplo. Ah. Ixé, aienhen, aienhen. Isso. Ixé, anhenhen. Ah, tá. Ixé, aienhen. Nhenhen. Entendeu? Ixé, anhenhen. Então, assim, ó, é através da pronúncia que a gente vai aperfeiçoando a fala, o idioma, certo? Que seria o quê? Ixé significa eu, né? Nhenhen. Aqui nós temos o quê? Nós temos um prefixo, né? Um prefixo de raiz. Prefixo de raiz, a raiz do verbo, né? Esse aqui está indicando de quem que está falando nessa frase. Está falando de quem? Alguém? Da primeira pessoa, professor. Isso, da primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Sou eu. Eu, muito bem, Parente Douglas. Então, quando eu vou falar da primeira pessoa, eu vou usar o quê? O prefixo a. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que depois, quando a gente for ver a estrutura, né, formando ela, vocês vão entender bem pausadamente, né, passo a passo, como é essa estrutura. Esse aqui é um pronome pessoal, a primeira pessoa. Esse aqui é o prefixo de primeira pessoa, né? Ou a raiz do verbo, prefixo de raiz. E aqui é o verbo falar, né? Ixé anhenhen. Eu falo, eu falei, ou eu falo. Entendeu? Aí aqui, primeira pessoa, né, na conjugação. Aqui eu também posso fazer o seguinte: ixé, xe, nhenhen. Ixé, xe, nhenhen. Eu tenho aqui, né? Ele é um prefixo, também é um pronome de segunda série, mas, porém, ele é chamado também de prefixo de raiz também, certo? Nesse caso aqui, eu não preciso colocar o prefixo, porque ele já serve como prefixo. Entendeu, gente? Aqui eu tenho o pronome eu, e xe aqui está na condição de tenho. Eu está se referindo a mim. Xe, tenho, né? E o quê? Capacidade de falar. Eu tenho a capacidade de falar. Ou seria, sou falante, né? Ixé, xenhenheng. Sou falante. Eu sou falante. Entendeu? Eu sou falante. Ficou claro aí, gente? Vocês estão compreendendo? Tudo certo? Sim. Ok. Parente Magno. Tudo certo aí, parente? Tá tudo ok, tudo certo. Ok, Sam, entendeu? Entendi. Pronto. Ficou claro, né? Tá bem claro aqui os exemplos para que a gente possa compreender. Pronto. Aqui nós temos a segunda conjugação, né? Foi o que eu falei aqui, ó. Essa segunda conjugação, aqui nós temos esse prefixo. Ele seria, na verdade, um pronome de segunda série, mas na frase ele entra como prefixo, né? Aqui nós temos o quê? Xe, nhenhen. Então, nesse caso, eu vou acrescentar a vogal A, né? Eu vou acrescentar esse fonema aqui, ó. Né, esse parente Magno? Tá compreendendo? Ok, estou. Quando eu for usar esses pronomes de segunda série, né, que ele é usado como o prefixo também, quando eu for fazer essa composição de palavra, ele vai fazer o seguinte:
Se terminar em consoante, acrescenta-se o fonema A. Entendeu? E aí, formou o quê? Xenhenhenga. Xenhenhenga. O meu falar, a minha fala, meu idioma. Se alguém perguntar para você qual é o seu idioma, você diria o quê? Vamos lá. Marampe, Marampe, onhenhen, Marampe, onhenhen. Qual o seu idioma? Aí você responde assim, ó. Xenhenhenga. Meu idioma, Xenhenhenga Tupi. Meu idioma é a língua tupi. Tá compreendendo? Ficou fácil aí de entender? Veja Professor, que... no caso, essa colocação, quando fosse responder qual seria meu idioma, seria, por um acaso, eu poderia dizer Xetupienhenga? Poderia ser? Xetupienhenga também, tudo certo. Perfeito. Né? Xetupienhenga. Minha língua, o meu idioma é tupi. Língua tupi, entendeu? Ou Xetupinhengarecé. O Xetupinhenga. Pronto, já está suficiente. Meu idioma é o tupi. Muito bem, parente Douglas. Né? Observe que o verbo em português, falar, é traduzido para o tupi. Certo? Aqui foi possível traduzir a partir da raiz, né? A raiz nhenhen, a qual nunca é usada sozinha. Ó, ela nunca vai ser usada sozinha, ela tem que vir entendeu? Com alguma coisa para acompanhar. Certo? Seja o prefixo de primeira conjugação ou de segunda, mas tem que vir para acompanhar, entendeu, parente Douglas? Sim, senhor, estou entendendo. Ela não pode ser usada sozinha aqui no início de palavra. Veja que você citou Xetupinhenhenga. Você não podia dizer assim só, digamos assim, Tupi-nhenhenga. Porque aí não estava dizendo de quem que você estava falando. Entendeu? Mas sempre combina com outro morfema. Ela vai combinar com outro morfema para formar um sentido desejado. Gente, ó, nós só tem 2 minutos. Eu acredito que o parente Rosenberg vai gerar aí um outro link para podermos entrar novamente. Ok? É melhor entrar logo, né? Para dar continuidade. Só um minuto para me compartilhar.
Pessoal, não sei se tem alguém falando, eu não estou ouvindo nada. Por enquanto, não. Os microfones estão tudo fechado ainda. Agora todos conseguem ver? Pronto, vamos lá. É ver se a gente dá continuidade. Pronto, a gente parou aqui, não foi? Exatamente. Vamos lá. Vamos conhecer agora os substantivos. Vocês entenderam, gente, a estrutura, como funciona? Todos entenderam aqui? Entendeu, né? Digamos que eu faça assim, por exemplo. Vou fazer aqui o exemplo aqui, viu? Ixé. Vou dar outro exemplo. Ixé. Oguatá. Ixé, Aguatá. Ixé, Aguatá. Alguém pode me dizer o que seria Guatá? Aí eu vou colocar aqui, né? Indé. É. Oré. Não, eu não vou apenas vamos trabalhar esses três, para nós não confundir ninguém. Aqui nós temos a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Ficou fácil aí? Todo mundo está entendendo? Entendeu? Não foi? Eu não vou fazer tudo de uma vez, não. Vamos lá por parte para ficar melhor de vocês entenderem.
Por exemplo, ainda se tratando dessa estrutura, aqui nós temos o prefixo de raiz, que é o A, que está indicando da primeira pessoa. Na segunda pessoa, eu vou utilizar eré, eré, ereguatá. Na terceira pessoa, será Oguatá. Pronto. Vamos lá para cá. Parente Magno, o senhor que tem aí a base de estrutura do português. Vamos lá traduzir aqui comigo. Guatá significa andar, caminhar. Entendeu? Vamos lá? Aí, Aguatar quer dizer eu ando. Sim, aí o senhor pode dizer, porque guatá significa andar, caminhar. Está no mesmo sentido. Aí o senhor pode. Aqui nós traduzimos o seguinte, Ixé anhenheng, não foi isso? E pode ser eu falei, eu falo. Se eu fosse eu falarei, aí eu ia acrescentar outra coisa, mas aí nós não estamos trabalhando isso aqui ainda não, certo? Para poder, aí nesse caso, se for falar, eu falei, eu falo, eu falarei, Presente, passado, presente e futuro. Mas hoje a gente não está nessa parte ainda não. Isso aí vocês vão ver lá na frente como funciona, tá certo? Agora a gente vai entender logo isso aqui. Aqui eu usei aqui, ó. Ixé anhenheng. Eu falei, eu falo. Aqui eu diria o quê? Me diga aí. Mediante o que foi explicado aqui. Como eu traduziria essa frase? Vocês todos podem contribuir, viu? Vamos construir junto aqui. Vamos construir junto. Professor, pode repetir a pergunta, por favor? Então, nós vamos traduzir cada uma dessas frases junto. Assim como foi traduzido aqui no exemplo, Ixé anhenheng. Agora nós vamos traduzir aqui Ixé aguatá. Então, Ixé aguatá poderia ser eu caminho? Eu caminhei, Eu caminhei. Endereguatá. Eu caminho. Entendeu? Muito bem. Foi Rita, né? Muito bem, Rita. É isso aí. Olha aí, você já traduzindo. Vamos lá para o próximo aqui. Quem é o próximo a traduzir aqui? Para a gente ver se vocês entenderam mesmo aí a estrutura. Antes de descermos aqui, né? Tem muita coisa aqui, inclusive um exercício para vocês. Vamos lá? Quem é o próximo a se habilitar para construirmos juntos? Crio, 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 crio. Houve-se um silêncio. Endereteguatá seria nós andamos. Nós. A segunda andamos. pessoa é... A segunda pessoa do singular? Nós? Sim, Endé seria nós. Não. Na primeira pessoa, na primeira é eu, na segunda vai ser quem?
Tu. Vamos lá, vamos entender o que é singular. Vamos, né? Professor, eu não estou respondendo, que eu estou deixando para o pessoal responder, tá certo? Certo. Se o senhor precisar, eu respondo, viu? Tudo certo. Alguém pode me dizer quais são as 3 primeiras pessoas do singular? Eu, tu, ele, não é não, professor? Eu, tu, ele. Ou ela, né? Isso. Eu, tu, você, né? Por exemplo. Eu, primeira pessoa. Tu ou você, segunda pessoa. E a terceira pessoa seria quem? Ele ou ela. Então, aqui já não temos o nós. A gente vai ver o nós logo depois. Certo? Vamos lá construir aqui. Quem é que se habilita? Parente Sandro. Diga aí, meu parente. Seria ele anda? Vamos lá, vamos lá. Ele anda, se eu disse, não foi? Eu vou. Isso. Então não seria ele anda. Porque está na terceira pessoa aí, nesse caso. Ah, tá. Nós estamos na segunda pessoa ainda. Parente Magno, que já é da estrutura aí do português. Ajuda aí, parente. Vamos lá, vamos construir aqui. Essa que o parente aí, o pajé, não é isso? Sandro? Eu ainda estou tentando entender qual Pajé seria. Sandro? É porque eu não entendi esse ende. Aí é por isso que eu não formei a palavra. Pronto, em D está na segunda pessoa do singular. Em D. Certo? Olha, vamos lá. Ixé, eu, inde, tu ou você, a, é, ele ou ela. Isso aqui é chamado de os pronomes de primeira série. Ou o singular, as 3 primeiras pessoas do singular, que seria quem? Eu, ixé, indé, tu ou você, a, é, ele ou ela. Aqui, a parente Rita, ela traduziu um, eu trouxe um para contribuir. E aqui eu preciso de alguém aqui, de vocês, para a gente construir o restante. Vamos lá, para a gente construir junto? É melhor vocês construindo na prática do que eu só falando aqui e fazendo. Aí vocês conseguem aprender melhor. Fazendo junto. Ficaria tu anda, no caso. Ou você anda. Tu andas, né? Tu disse, tu andas. Foi isso? Tu ou você, como o senhor está falando. Eu vou botar aqui, que eu botei uma letra minúscula aqui. E aqui. Tu andas, né? É assim? Ou tu caminhas? Pode ser, mas já que a gente tá botando aqui caminhar, tu caminhas. Não é assim? Parente, que o senhor quis dizer? Tu caminhas. Assim, eu falei anda, professor, porque o senhor falou que. Não é porque ele pode ser andar ou caminhar. Pronto, mas ele significa guatar, quer dizer andar ou caminhar, entendeu? Mas já que eu coloquei aqui em cima caminhar, aí eu preciso dar sequência para não confundir vocês, certo? Mas se eu colocasse aqui, eu andei, aí eu botaria aqui, tu andas, entendeu? Mas já que eu coloquei aqui no começo, caminhei, eu também posso tirar aqui e colocar andei. Vou tirar aqui, já que você botou andei, né? Vou tirar aqui. O senhor pode fazer os dois, tanto eu andei como eu caminhei, como tu caminhas, como tu anda. Pronto, pronto, porque são de duas formas, ele significa os dois, né? Eu vou fazer aqui na frente, da outra forma que você está me solicitando. Aqui, vamos lá. Ixé,
Ixé. Ixé a. Não. Ixé Aguatá, né? Ixé Aguatá. Ixé Aguatá. Que significa também caminhar. Eu vou botar aqui na frente para ficar fácil, né, de vocês compreender as duas formas que são escritas. Indé. Ereguatá. Indé, Ereguatá. E aqui na terceira pessoa, vamos lá. Oguatá. Pronto, para todo mundo ficar... Ninguém fica com dúvida mais, né? Pronto, eu caminhei, eu andei. Eu andei. Eu andei. Ou eu ando. Ficou fácil agora? Deu para entender? Eu respondi aqui das duas formas. Ficou fácil, né? É que tá meio escuro aqui, eu tô achando minhas teclas, mas dá pra gente ver. Pronto, ficou fácil agora, né, Parente Douglas? Vou até tirar essa vírgula daqui. Vou botar aqui assim. Pronto. Vamos lá aqui. Pronto, vamos lá agora aqui. Tu caminhas. Vou tá mais perto aqui para ficar melhor de ir. Pronto. Vou até apagar assim para botar assim, bem certinho, para vocês compreenderem. Ok? Em vez disso aqui, vamos lá para cá. Pronto. Tu caminhas. E agora, seria como aqui? Sim? Ele caminha ou ela caminha? Ainda não, meu pajé. Isso aí vai ser na terceira pessoa, viu? Não. Nós estamos na segunda ainda. Mas muito bem pela colocação. Essa fala aí vai vir para cá, para essa última aqui, tá certo? Essa fala aí que o senhor está trazendo. É a última mesmo. É a última. A última mesmo. Pronto, mas vamos concluir logo as segundas pessoas, as segundas. Depois a gente desce para cá, viu? Aí eu vou aproveitar essa sua fala aí. Seria tu caminhou. Quem falou foi? Eu, Thales. Thaleson. Pronto, Thaleson disse que era tu caminhou, é isso? Porque a gente já disse caminhei. Tu caminhaste, tu caminhas, né? Tu caminhastes, vamos lá, é aqui. Espera aí, é assim. Caminhastes. Tu. Seria o quê? Tu caminhas. Tu caminhas. Me ajuda aí, viu, parente Magno?
Melhorou para entender aí, pessoal? Melhorou, né? Pronto. Deixa eu botar aqui um ponto no meio para ficar fácil de vocês entenderem, viu? Para não se atrapalhar ninguém. Certo? Pronto. Agora, ainda na segunda pessoa, né? Vai ficar como aqui? Bora, gente. Cadê vocês? Tu andaste ou tu andas? É assim, Magno? Vamos lá, cadê o senhor que não se pronunciou ainda? Estou vendo aqui. No caso, pronto. Ixi, eu não estou pronunciando corretamente. Tu andas. É sim, eu caminhei. Aí, and ou é end? A questão é a pronúncia que eu estou sentindo procurar. Pronto, vamos lá na tradução, depois a gente faz a leitura. A pronúncia, né? Aí, no caso, assim, fica escrito da mesma forma para falar tu andaste, tu andas. Isso. Nós estamos na segunda pessoa ainda. Talvez alguém esteja perguntando, mas por que eu usei o S aqui? Não, mas aqui é isso que eu quero ver, a questão da flexão. Caramba, entendeu? Do tá entendendo, meu Pajé? Sim, mas é o caderno aqui que não tá dando aqui, viu? Eu botei outra coisa aqui, aí tô... Bota para outra folha. Tem muita coisa aqui na frente aqui, como é que a gente vai escrever aqui? Mas você pode colocar embaixo, estou colocando aqui, para acompanhar, olha, as primeiras pessoas e as segundas pessoas, certo? Porque aqui eu só estou se tratando de tu, mas eu posso usar aqui você em vez de tu. Tá certo? Eu posso usar aqui, ó, aqui não tem tu, porque na segunda pessoa eu posso usar o quê? Tu ou você. Aí se eu for, aqui eu usei tu, tu caminhastes, né? Tu caminhas. Tu andastes, né? Que diga. Tu andas. Não é assim, Parente Magno? O senhor que é daí da estrutura do português aí. Tá bem. Calma, funciona assim no português? Sim. Só que a questão da flexão, né? Por exemplo, pelo que eu estou vendo no tupi, não flexiona não só apenas em gênero, né? Mas também, pelo que eu estou vendo, no singular e no plural, né? A palavra que eu vejo aí em tupi, você tanto fala no singular, tu andaste ou tu andas, né? Ou seja, não se flexiona nem questão do pronome e do verbo, né? Pronome jamais se flexiona, né? Mas assim, quer dizer assim, na forma escrita, mas vai depender do predicado, né? Por exemplo, dependendo do que se fala após, é que a gente sabe se está se referindo a um ou mais pessoas, né? Pronto, mas aqui nesse caso não está aumentando nada não, entendeu? Ele vai continuar sendo você, tu, andas. Certo? Ele não mudou. Continua a mesma coisa, não acrescentou nada não. Entendeu? É verdade. Eu que confundi depois do andas, sério, é verdade. Ele não acrescentou. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu preciso que os demais falem para a gente saber se vocês estão compreendendo, se tá complicado, está ficando difícil de entender, já que nós estamos entendendo a estrutura da gramática, como ela funciona. Né? Aqui nós temos, né? O sujeito, quem é o sujeito daqui? Quem é o sujeito daqui? Eu, né? Eu. Aqui nós temos quem? O prefixo seria o quê, parente Magno? O prefixo em qual palavra? Aqui, é dessa frase que a gente formou. Aqui nós temos o sujeito, o verbo e o quê? Sujeito. Eu caminhei, por exemplo. Caminho. Caminhei. Não sei onde é que está o sufixo nessa palavra.
aquela palavra caminhar, porque eu sei, Não, aqui, ó, no não sei tupi. como é que é a regra. Aqui é o sujeito. Quem é o sujeito daqui? Eu. Não é isso? É. Isso aqui está indicando que eu estou Prefixo falando. A, de Guatá, a, Guatá, o prefixo é o a. Sim. O prefixo é o a. Uhum. Porque Como na ficaria palavra aqui? português, caminho, né? Caminho seria a palavra raiz, onde o radical, isso acho que está em caminho, até o H, né? Sim. Agora, quando muda caminhar, caminharei, aí já seria o sufixo, né? Não teria prefixo na palavra caminho. Mas na palavra aguatar, no caso, tem um prefixo que seria o a. Isso. Certo. Sujeito, objeto e verbo. Né? Vamos lá, vamos terminar de traduzir o outro aqui, a última, a terceira pessoa. Aqui eu falei primeira pessoa, segunda pessoa do singular. Agora vamos para a terceira pessoa do singular. Eu vi que meu parente aí, meu pajé, esqueci o nome dele, Alessandro, né? Isso. Ele respondeu aqui a terceira pessoa. Vamos lá, meu pajé. Me diga aí, o senhor trouxe a resposta da terceira pessoa? Me diga aí para nós continuar aqui. Ele anda ou ela anda? Nesse caso seria aqui, hein? Isso. Pode ser assim? Ele anda, né? Ele ou ela, né? Isso. Anda. Andaram, né? Vamos lá, parente Douglas. Douglas não, é Douglas ou Magno? Vamos lá, eu quero ver se vocês conseguem aqui. Vamos lá. Eu vou botar só ele, para não confundir vocês. Vocês já sabem que tanto faz um ou outro. Seria o quê? Professor, nós já estamos em qual frase? Perdão. Ele andou, né? Certo. Ele andou. Ou. Nós já estamos na terceira pessoa? É. Ah, tá. Ele andou ou. Ele caminhou, ele caminha. Não, aqui ainda andou, porque eu tô. Você não andou, certo? Não põe o pajé. Ele, o que mais? Anda. Ele anda. Entendeu, pajé, meu pajé? Aí aqui eu usei ele, mas eu posso usar ela também, entendeu? Só não posso botar tudo junto aqui para não atrapalhar vocês. Ele andou, eu botei andei. Ele andou. Ele andou. Ele andou, ele anda. Correto? Entendeu agora, meu pajé? Se fosse ela, seria a mesma coisa. Ela andou, ela anda. Certo? Mas já que eu coloquei ele aqui, então eu preciso finalizar assim, certo? Compreendeu? Aí agora nós vamos para esse aqui, olha. Como seria aqui? Vamos lá. Deixa eu puxar para cá mais para não. Vai, Sam. Vai tu, Sam. Qual? Deixa eu ampliar aqui. Oi? Não entendi. Pode repetir? Não, deixa eu ampliar aqui para eu enxergar melhor. É esse último, é? A, E, O, A, E,
Olga. Eita, danou. Isso, é Algoatá. Depois a gente vai fazer a leitura. É Olgoatá. Eu ainda estou me enrolando nesse negócio de passado, presente, futuro. Eu estou usando aqui passado e presente. Pode falar, parente Douglas. Posso responder, parente? Vá, responda aí. Eles andam ou eles andaram? Eles não, porque nós estamos ainda no singular. Eles? Professor, então ele andou. A gente não foi Ele agora andou, o singular? muito A segunda bem. pessoa? É a terceira. Ele andou Tu. muito bem, Érica. Ele andou muito bem. Ou Ela andou. ou ela não. Pode ser também, mas só que já que estamos se tratando dele, vamos falar só dele aqui, certo? Aí, nesse caso, ele andou ou ele Andava. Ou ele anda? Ele anda muito bem. Porque é do passado. Gente, vamos lá. Ele anda. Aí, como ficou muito bem, parente Douglas. Compreendeu agora, gente? Olha, eu não acrescentei, né, o plural aqui, eu só estou tratando aqui do singular, que é eu, tu, ele. Eu, tu, ele. Né? As três pessoas do singular. Então, no caso, aí a gente só está falando de uma pessoa e não de várias. Exatamente, nós estamos no singular. Quando for para o plural, aí a gente vai entender como funciona no plural. Tá certo? Vocês entenderam, gente? Por que eu coloquei das duas formas aqui? Porque, olha, o verbo guatar, ele tanto significa caminhar quanto andar. Aí eu botei das duas formas, porque se você quiser escrever, eu caminhei com, por exemplo, vou dar um exemplo aqui embaixo. Formei uma frase. Eu e Aguatá. Aguatá. Thalisson. Vamos lá. Tá, é com acento assim, Thalisson, é? É assim mesmo, Thales, teu nome? Professor, a minha tela tá toda preta aqui, não tô conseguindo enxergar, não. O teu não tem acento, não. Eu vi aqui que teu nome não tem acento, não. Thalisson Irúnamo. Pronto, eu formei uma frase aqui, tá certo? Eu vou baixar aqui, ó. Aguatá, Thalisson Irúnamo. Eu, eu, Aguatá, caminhei. Eu caminhei com Irúnamo, quer dizer com, certo? Com quem? Com quem? Alisson. Com Thalisson, muito bem. Tá certo, gente? Vocês estão compreendendo? Não ficou fácil? Olha aqui, eu formei uma frase. A gente nem chegou lá ainda no... Entendeu como ficou fácil? Aqui, ó, formei uma frase. Aguatá. Vocês estão compreendendo, pessoal? Professor Rosenberg quer falar?
tudo certo, professor. A não ser que vocês queiram assim, dar continuidade, né? Não sei que hora termina o link, só para essa explicação aqui, para vocês entenderem, que demora é melhor a gente entender do que eu adiantar com um monte de coisa e vocês não compreenderem. Certo, quando encerrar o link a gente para. Eu perdi assim a semana passada, semana atrasada, né? Não teve como eu aplicar a aula, pelo menos a gente vai recuperando aqui o tempo que perdeu, certo? Vocês compreenderam, gente? Eu formei uma frase aqui usando, ó, já pegando essa estrutura, né? Ixeaguatá, Talisson e Irúnamo. Irúnamo quer dizer com, em relação à companhia, entendeu? Parente Douglas. Você está compreendendo? Entendi, sim, senhor. Então, tá Inclusive, aqui, era essa colocação que eu iria fazer agora, que o Irúnamo, ele significa com, mas em relação à companhia. Exatamente. Porque, por exemplo, aqui no meu computador, aqui no meu notebook, eu não consigo colocar o acento aqui, né? O tio. Eu não consigo porque não vai. Aí, mas aqui na escrita ele vem aqui em cima do U, tá certo? E aí vai ficar o seguinte: Ixaguatá, Talisson, Irúnamo. Se eu fosse, por exemplo, usar outro verbo, eu só ia mudar aqui o verbo. Entendeu, gente? Mas a estrutura ia ser a mesma. Estão compreendendo, pessoal? Vocês estão compreendendo? Eu preciso que vocês falem, pronunciem, dê o parecer de vocês, se a aula tá bem clara, dá para compreender. Parente Magno, calou-se, não falou mais nada. Mas eu estou ouvindo.